Depois de um fim de semana prolongado nos Estados Unidos, primeiro dia útil da semana por lá começa com queda forte para as commodities agrícolas. Olha, a queda, você vai ver em instantes aqui na Agricultura BR, é muito intensa. Essa queda passa dos 4% agora para a soja e isso tem algumas explicações. Primeira delas é em relação àquela insegurança que se tinha sobre as áreas de produção de soja e de milho nos Estados Unidos, mas principalmente sobre clima, que poderia estar mais seco nesse momento. Isso prejudicaria a produção num momento crucial de desenvolvimento. Acontece que choveu nos Estados Unidos. Chovendo nos Estados Unidos, e o NOAA, que é aquele setor lá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, já falava que iria chover, confirmou mesmo, a água caiu no meio-oeste norte-americano e quem caiu também foi a soja na Bolsa de Chicago. Soja despenca em Chicago nessa retomada depois de um final de semana prolongado. É isso mesmo, você está vendo aqui números que jogam a soja aqui muito para baixo. Observe que julho perde, eu vou falar em centes de dólar, está perdendo aqui 54 centes, está perdendo mais de meio dólar. Nas posições todas aqui estão perdendo mais de meio dólar no dia de hoje. Vem com 11 dólares 14 centes mais 25 bushel, queda de 4,66%. Enquanto que agosto vem com queda de 4,83% a 11 dólares 8 centes o bushel. Hoje, a posição de setembro já perdeu o suporte de 11 dólares, as quedas são fortíssimas, 10 dólares 89 centes mais 75 o bushel. Novembro perde 5,45% a 10 dólares 75 centes mais 50 por bushel. Assim vem a situação para a soja, Juliana, mostrando uma circunstância de queda muito forte. Essa queda muito forte que nós estávamos vendo aqui era uma situação que poderia ser presumível por conta dos números que vinham sendo apresentados pela previsão do tempo, que dá agora um sentido de um pouco mais de tranquilidade para a produção norte-americana de soja e milho também no curto e também no médio prazo. Então, todas aquelas perdas que poderiam ocorrer por conta de uma situação climática pouco favorável, isso agora já não acontece. É importante lembrar que durante todo o tempo, e você via aqui no Agricultura BR, os levantamentos do Departamento de Agricultura norte-americano vinham mostrando que, apesar de certos riscos que a safra americana tem, ainda assim ela vinha com níveis históricos melhores do que o que acontecia na média dos últimos 5 anos e melhor do que acontecia no ano passado. Então, agora, essa situação de perdas que poderiam ser causadas estão, pelo menos na visão dos investidores, descartadas, e é por isso que muitos hoje estão fazendo liquidação de suas posições, dos seus contratos negociados, e soja despenca nos Estados Unidos. E a soja negociada na Bolsa de Chicago forma preço aqui no Brasil, formando preço aqui no Brasil com o dólar. E o dólar entrou numa corrente de queda, está sendo negociado, ou vinha sendo negociado, abaixo de R$ 3,30. Então, a situação vai ficando um pouco mais complicada para quem ainda tem soja para comercializar. Vamos ver então como é que está o dólar aqui no Brasil, porque o dólar hoje segue o movimento de alta, agora quase retoma o patamar de R$ 3,30. Vem R$ 3,29 mais 6 nesse momento, alta de 0,94% num dia em que soja despenca nos Estados Unidos. Então, trazendo esse montante, o contexto do que acontece para a soja no Brasil, há algumas preocupações. Ainda na edição de hoje, você vai ver que o Brasil ainda tem cerca de 23,7% da sua safra de soja para comercializar. Esse dado é muito importante, porque houve uma oportunidade, eu vou citar aqui principalmente o começo do mês de junho, primeira quinzena de junho, nós tivemos valores pagos nos portos brasileiros na casa de R$ 100 ou rondando R$ 100. É uma boa janela para aproveitar situações, para fazer negócios, tanto da safra atual, quanto também travar negócios para a safra, preço histórico. Muita gente resolveu esperar, considerando que poderia subir um pouco mais o preço. Só que aí veio a queda do dólar e agora soja nos Estados Unidos cai também. Ainda hoje nós vamos trazer alguns comentários a respeito deste tema, mas hoje um dia para o produtor ficar bastante alerta nos fundamentos, porque soja vai despencando nos Estados Unidos por conta de uma situação climática mais favorável à produção. O escoamento da produção de grãos do Mato Grosso vem apresentando um comportamento logístico novo nos últimos anos.
tem diminuído a participação dos portos do Arco Sul do país e aumentado a participação dos portos da região norte do Brasil. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, tomando como base os dois principais portos do sul e os dois principais do norte, o comportamento da soja do Mato Grosso exportada nos últimos anos tem sido assim. Acompanhe comigo na sua tela. A gente colocou aqui o volume de soja exportado pelo Mato Grosso no acumulado de 2011, correspondendo ao período de janeiro a maio, e o acumulado de 2016. Em 2011, neste período do ano, foram exportadas pelo Mato Grosso 4,5 milhões de toneladas de soja. Desse volume total, o Porto de Santos correspondeu a 64,9%. Porto de Paranaguá, no estado paranaense, 9,8%. Santarém, no Pará, correspondia em 2011 a 5,6% das exportações e o Porto de Manaus, 9,4%. Agora, já para o ano de 2016, a gente vê essa porcentagem alterando com força. O Porto de Santos continua sendo o principal exportador dos grãos produzidos pelo estado do Mato Grosso, mas essa porcentagem diminui bastante. Veja que ela cai de 65% há 5 anos atrás para cerca de 52% neste ano. O Porto de Paranaguá também diminui a sua participação, saindo de 9,8% para os atuais 4,4%. Porto de Santarém, no Pará, cresce a participação, passando de 5,6% para os atuais 9,1%. O Porto de Manaus, saindo de 9,4%. E aqui nessa última tela, eu corrijo uma informação, não é o Porto de Manaus, é um outro porto que eu destaco aqui, é o Porto de Barcarena, também no estado do Pará, que nasceu nestes últimos anos e hoje em dia corresponde a 9,6% das exportações de soja feitas pelo estado do Mato Grosso. Para o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é possível que ao passar dos próximos anos, a participação do Arco Norte do país se amplie ainda mais, conforme forem aprimorando a logística da região, seja no transporte ou também no armazenamento. Com essa distância mais curta entre o Mato Grosso e o norte do país, os fretes ficam mais baratos e ambas as regiões ganham com isso. E no sul do Brasil, os produtores avançam com as culturas de inverno. Enfrentam neste momento uma situação um pouco atípica, porque o solo estava um pouco mais seco, estava faltando um pouco de chuva, choveu em dias recentes, isso melhorou a umidade de solo. De fato, o que nós temos por lá é uma iniciativa de se buscar alternativas às culturas de inverno, saindo um pouco da cultura do trigo, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que recua bastante nas suas áreas de produção. Quem fala sobre a previsão do tempo, para quem está fazendo essa implementação no momento, é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O destaque desta terça-feira é justamente a chegada de uma frente fria ao sul do Brasil, que vai espalhar, sim, chuvas para boa parte das áreas produtoras de trigo e também de outras culturas de inverno. A umidade do solo está caindo na região por conta do tempo mais seco dos últimos dias, principalmente no Rio Grande do Sul, onde choveu abaixo da média durante o último mês. O índice já está abaixo do ideal para o desenvolvimento das culturas de inverno, principalmente no centro e norte gaúcho e também no extremo norte paranaense. Durante a quarta-feira, a expectativa é de chuva generalizada sobre o sul do Brasil. A frente fria que está chegando à região deve levar chuvas até o Paraná e a chuva deve atingir justamente aquelas áreas do centro e norte gaúcho que estão mais secas. Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o tempo já começa a abrir durante a quarta-feira por causa da entrada de uma massa de ar mais seco e também ar mais frio, que vai derrubar as temperaturas. Amanhã, a máxima não deve passar dos 20 graus no interior gaúcho e dos 16 graus na fronteira oeste.
sudoeste. E essa massa de ar frio deve ganhar ainda mais intensidade na madrugada da quinta-feira, quando há previsão para geadas, especialmente nas regiões serranas do sul do Brasil. Durante esses próximos dias, o volume de água deve chegar até 30 milímetros entre o norte gaúcho e o sudoeste paranaense, porque a chuva ela dá uma trégua entre a quinta e a sexta-feira, mas no final de semana teremos o avanço de novas instabilidades pelo sul do Brasil, que devem manter a chuva, inclusive de forma frequente e volumosa também no próximo período. Entre os dias 10 e 14 de julho, são esperados volumes de 30 a 50 milímetros entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade sul do Paraná. Essa chuva deve manter a umidade do solo mais elevada e deve garantir boas condições para o desenvolvimento das culturas de inverno no sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui a Agricultura BR fala sobre trigo. Bom, nós tivemos nesta última segunda-feira uma operação sem referências da Bolsa de Chicago, porque era feriado lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a retomada foi uma retomada com números em queda. Bom, nós temos hoje uma situação no qual a soja despenca, o milho também está despencando. Eu estou falando de quedas superiores a 4%. Além daquilo que acontece com soja e milho, que está muito relacionado a clima, essa questão do clima que agora ficou favorável para o trigo, é porque a colheita está acontecendo. Principalmente o trigo nos Estados Unidos é cultivado em duas safras, milho de inverno e trigo de inverno e trigo de primavera. E está acontecendo colheita já, e com a colheita o mercado está mais ofertado. E nos Estados Unidos, o comentário é que está super ofertado o mercado de trigo. Com isso, a situação faz com que haja uma pressão negativa ainda maior sobre esse mercado, e é por isso que nos últimos pregões, a última semana, foi marcada com quedas mais intensas para o cereal negociado na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem as posições negociadas hoje. Hoje um dia de recuo para os negócios em Chicago, e trigo recua também, e recua inclusive menos do que o milho e que a soja. Trigo no mercado futuro da Bolsa de Chicago cai agora na posição de julho 2,58%, a 4 dólares 5 centes mais 50 por bushel. Posição de setembro cai 1,68%, negócios em 4 dólares 23 centes o bushel. Dezembro perde 1,6% a 4 dólares 43 centes mais 50 por bushel. E março de 2017 vem com negócios a 4 dólares 61 centes o bushel, com queda de 1,65%. Observem que todas as posições aqui, elas estão muito distantes. Observem a segunda coluna da sua esquerda para a direita do seu vídeo, que todas as posições, elas vêm bem abaixo da marca da posição de 5 dólares por bushel. Isso porque o mercado está mais ofertado mesmo, há uma oferta maior, disposição maior de cereal nos Estados Unidos. Isso acaba impactando também nos negócios aqui no Brasil. Se ontem nós não tínhamos, como eu disse, referência para os negócios com trigo no cenário brasileiro, hoje tem, e os registros já há mais de uma semana, pelo menos 2 semanas, vem apresentando queda, e essa queda vem pela pressão negativa do que vem acontecendo nos Estados Unidos em relação à colheita do trigo. Aqui no Brasil, a segunda-feira foi de queda no preço para o trigo negociado nos principais estados produtores, Rio Grande do Sul e no Paraná. No Rio Grande do Sul, a queda foi de 0,24%, é o que a gente dá uma olhadinha agora. Veja a cotação do trigo brando negociado no estado gaúcho, ontem alcançando no Rio Grande do Sul R$ 830,46. Com a queda anotada já no primeiro dia útil de julho, a última sexta-feira, a soma no mês é de um valor 1,12% inferior em relação ao preço do trigo brando no Rio Grande do Sul no último dia útil de maio. A gente pode mudar a tela para ver agora o estado do Paraná em destaque, que ontem também registrou uma queda de 0,20% no valor da tonelada do trigo pão ou melhorador. Por lá, o valor da cotação da tonelada fechou o dia ontem a R$ 909,38. Como na última sexta-feira, ao contrário do que acontecia no Rio Grande do Sul, houve uma alta no preço, no acumulado do mês, ainda assim, o trigo no Paraná vem com alta de 0,95% em relação ao fechamento do mês de junho. Vamos agora acompanhar mais cotações do trigo no Paraná, desta vez para cada município. Acompanhe.
nós convidamos a você que está em casa acompanhando a Agricultura BR, na fazenda, no seu escritório, a participar do programa. Mande a sua mensagem para as nossas mídias sociais, estamos no Twitter, no Facebook e também pelo WhatsApp, fácil para você acessar aí, está no seu telefone. O nosso número é o 679-9656-2266. Você pode mandar sua pergunta, foto, vídeo da sua produção aqui para a Agricultura BR, para nós mostrarmos um pouco do Brasil para todos os produtores rurais do país. E nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta o assunto é milho. Você vai ver qual é a expectativa da consultoria Celeres para a produção de milho safrinha do Brasil. Não saia daí, o Agricultura BR volta já. A Embrapa lançou em maio 2 novas cultivares de sorgo granífero, que apresentam produtividade 10% mais elevada e ciclo de produção menor. Além disso, tem também maior tolerância a doenças, ao acamamento e também maior resistência ao alumínio tóxico presente no solo em algumas regiões produtoras do Brasil. O sorgo é cultivado logo após a soja na safrinha. O plantio acontece entre fevereiro e março e a colheita entre junho a julho. E é justamente por ser uma cultura de segunda safra que a precocidade é importante. Quanto mais cedo o sorgo produzir, mais chances ele tem de escapar da seca do inverno e assim sofrer algum dano em relação à sua produtividade. As novas variedades de sorgo, portanto, apresentadas pela Embrapa são as seguintes. Acompanhe comigo na sua tela. Variedade BRS 373, ela tem adaptação para as regiões sul, sudeste, centro-oeste e o oeste baiano. Ela apresenta florescimento com até 60 dias, maturação em 110 dias e altura da planta de 115 centímetros, ou seja, 1,15 m. Já a BRS 380 tem um ótimo desempenho para as regiões sudeste e centro-oeste do país. O florescimento desta variedade é de 62 dias, maturação 115 dias e altura da planta 1,25 m. A Embrapa diz ainda que a intenção é desenvolver variedades com ciclos ainda mais precoces de florescimento em até 55 dias no máximo. Quem faz a comercialização destas novas cultivares de sorgo desenvolvidas pela Embrapa é a unidade da Embrapa Produtos e Mercado. Mais informações você encontra pelo site da Embrapa. E com o preço do milho em alta e a baixa produtividade durante a segunda safra no estado do Mato Grosso, o resultado, evidentemente, é uma mudança de planejamento que aliás, já está sendo feita desde o começo do ano por parte do confinador. O confinador de gado tem reduzido bastante a sua intenção de confinamento e, principalmente, tentando retirar o gado dessa situação por conta dos altos custos. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. A colheita do milho segunda safra 2015-2016 em Mato Grosso está apresentando um ritmo bastante acelerado, se comparado com o que se viu nos anos anteriores. A análise é do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária (IMEA) no último boletim. Em algumas regiões, até o momento passa de 20% da área estimada. O produtor rural ovo de galina integra sistemas como lavoura e pecuária. Devido às intempéries do tempo nessa safra, com a falta de chuva, está considerando perdas de 25% a 30% na produtividade. Esse ano tivemos muito igual, esse ano é um caso para nós não esquecer, teve problema de seca. Como a seca deixa a planta muito frágil, também tivemos ataques muito grandes de lagarto cartucho, da espiga, e com isso teve bastante perca. Tanto que agora dá para ver na lavoura que tem bastante espiga já caído, porque o pé ficou muito fraquinho e ele vai caindo a espiga antes do tempo. É por falta de estrutura da chuva, é que essa espiga está caindo, ou esse pé de milho que está lá, ele morreu, não teve o tempo de ciclo dele para amadurecer, para amadurecer ele e o grão ficar maduro. Com o tempo, o pé se apodreceu e ele está caindo por causa da seca. E que você vê que está seco, mesmo sentindo alguma umidade, mas ele não tem o ciclo dele, já acabou da água, a seiva, ele não vai, e aí vai com que o pé apodrece antes do tempo e não amadurece. O produtor confina bovinos há mais de 10 anos, sempre fechando em média 1.500 cabeças. O produtor galina nesse ano fechou 900 cabeças, devido ao alto preço do milho e à baixa produtividade em função das chuvas.
O fechamento do gado por causa do preço, daí ainda estava a reposição, ou o gado magro, ou aquele gado que compra por confinamento, estava muito alto ainda. E o preço do milho, com a queda de produtividade e o valor do milho alto, nós resolvemos baixar bem a quantidade de gado confinado esse ano. Consegue fechar a conta? Eu acho que vai faltar um pouquinho, dependendo do preço esse ano, que nós vamos atingir lá em setembro, outubro, nós vamos ver se fecha, mas se fechar é bem apertado. Valdir Pacheco, para a Rede SBA. Na região centro-sul do país, o clima seco tem predominado, o que favorece as atividades no campo, como a colheita do milho safrinha e também a colheita do algodão. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se esse tempo firme continua ou se tem previsão de mudança por aí. Nadiara. O tempo seco dos últimos períodos tem se refletido na baixa umidade do solo em grande parte do centro-oeste do Brasil, principalmente em Mato Grosso, Goiás e também no Distrito Federal. Há um grande déficit hídrico, o índice de umidade está abaixo de 10%, porque nestas áreas a chuva cortou mais cedo. Desde o início do outono não tem chovido de forma significativa. Já sobre Mato Grosso do Sul, a chuva tem ocorrido com maior frequência, principalmente entre os meses de maio e junho. Choveu bem aqui sobre a metade sul do estado, onde o solo encontra-se ainda com bons níveis de umidade. Só que agora, para os próximos dias, o tempo seco vai predominar na maior parte do centro-oeste, deixando o solo cada vez mais seco, que aumenta o risco de queimadas. Só que, por outro lado, esse tempo seco continua favorecendo as atividades no campo. Amanhã o tempo fica ensolarado em quase toda a região, apenas no sul de Mato Grosso do Sul, aquela frente fria que chega à região sul do Brasil deve espalhar algumas instabilidades. Nas demais áreas faz sol e bastante calor, principalmente em Mato Grosso, a máxima chega até 35 graus em algumas cidades. Já em Mato Grosso do Sul, além da frente fria que traz algumas instabilidades, também teremos a entrada de ar mais frio do sul do país. E por isso a temperatura começa a cair na metade sul do estado. Para esses próximos 5 dias, são esperadas algumas pancadas bem rápidas e isoladas de chuva no extremo sul de Mato Grosso do Sul, mas nas demais regiões de Mato Grosso e também em Goiás e Distrito Federal, expectativa de tempo bastante seco. E no próximo período a situação não muda muito. A chuva vai se espalhar um pouco mais aqui entre o sul e oeste, sul mato-grossense, mas são chuvas bem rápidas e isoladas que não devem encharcar muito o solo. E desde o interior de Mato Grosso do Sul até boa parte de Mato Grosso e Goiás, expectativa de tempo bastante seco, pelo menos nesta primeira quinzena do mês de julho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O Agricultura BR segue trazendo em destaque as informações para o mercado do milho. E nós trazemos agora as informações que são do levantamento da Celeris Consultoria, que trouxe um importante relatório que mostra a sua percepção em relação à produção brasileira. E a Celeris informa a seguinte situação: produção brasileira de milho em segunda safra aconteceu em 10 milhões e 400 mil hectares. Essa área, para a temporada 15-16, é 11,4% superior à área que era destinada à cultura na temporada 2014-2015. Entretanto, a Celeris mantém ainda a sua previsão de produção em 49 milhões e 500 mil toneladas. 49 milhões e 500 mil toneladas é 12% inferior àquilo que tinha sido produzido na safra passada, na 14-15. Na verdade, não se tinha uma produção como essa, com uma quebra tão forte, desde os idos do ano 2000, quando ainda não se usava biotecnologia nas lavouras brasileiras. O principal fator apontado para a Celeris, para essa produção em 49 milhões e 500 mil toneladas, aliás, um número que a Celeris mantém já desde o mês de maio, aconteceu principalmente por conta da quebra causada pela seca nos estados que são da região centro-oeste, nos estados que compõem a nova fronteira agrícola do Mato Piba e também em Minas Gerais, onde essas quebras foram ainda mais intensas. Vamos ver agora os números para a safra brasileira, segunda safra em destaque no Agricultura BR, o que você acompanha conosco. Nós temos aqui as temporadas 14-15 e a 15-16, de acordo com a Celeris. Então, de acordo com essa empresa de consultoria, a temporada 14-15 teve uma produção em segunda safra de 55 milhões 440 mil toneladas. A 15-16 vem para uma produção de 49 milhões
e 500 mil toneladas de milho. E olha, há pouco você conferia aqui no Agricultura BR uma reportagem do Valdir Pacheco no estado de Mato Grosso. E na reportagem se dizia que o confinador brasileiro, o confinador de gado, reduzia o número de animais nessa condição por conta dos altos custos para a alimentação. É o alto custo do milho. E é o que a Celeris aponta. O Brasil inteiro reduz o número de animais confinados nesse ano por conta de uma disposição menor de milho. E poucas soluções foram criadas, como por exemplo o sorgo. A produção de sorgo também no Brasil acaba sendo prejudicada e a safra, tendo essa quebra tão forte nos principais estados produtores, que são da região centro-oeste, com a exclusão do estado do Paraná, que é o segundo maior produtor do país, traz sim um impacto muito forte para a produção e o abastecimento brasileiro de milho. Vamos ver agora outros dados, ainda com o levantamento da Celeris. A consultoria mostra agora a safra total de milho nas temporadas 14-15 e a 15-16. De acordo com a consultoria Celeris, 14-15 produziu 86 milhões e 130 mil toneladas, a 15-16 vem para 78 milhões e 300 mil toneladas. Portanto, uma safra 10% inferior àquela que acontecia na temporada 2014-2015. Essa é uma situação que mostra todo o vigor que a seca, que a falta de chuvas trouxe sobre as principais áreas de produção do país. Essas áreas foram duramente castigadas pelo estresse hídrico causado por uma falta de chuva constante em regiões produtoras importantes, como é o estado do Mato Grosso, além do ataque de pragas também que acabou acontecendo. A Agricultura BR continua trazendo os destaques. Agora, o último gráfico relacionado a esse levantamento apresentado pela Celeris, nós trazemos aqui, são os embarques de milho do Brasil. Por que os embarques são importantes? Porque os embarques caem. Na visão da consultoria, os embarques caem porque o Brasil tem uma quantidade de milho inferior para a exportação. Temporada 14-15, de acordo com a Celeris, exportou 28.750.000 toneladas. A 15-16 deve fechar com a exportação do cereal em 27 milhões de toneladas e com muita disputa interna. Disputa interna porque o mercado interno precisa do milho, enquanto que há alguns contratos que foram fechados em relação à exportação. Ela cai, mas para uma produção que quebrou tão forte, caiu 10% nessa temporada, tão forte como aconteceu na temporada 15-16, o volume de 27 milhões de toneladas a ser exportado é bastante alto. Vamos saber agora dos preços do milho, começando pelo mercado futuro do grão. Milho negociado na BMF Bovespa é o destaque de agora. Acompanhe comigo as cotações na tela. Veja que o mercado opera com leve alta para as posições de mais curto prazo e o milho para entrega em 2017 vem operando com baixa agora. A posição de julho deste ano negocia a saca de 60 quilos do cereal a R$ 40,05, com leve oscilação para cima de 0,02%. Já o milho para entrega em setembro também opera quase que na estabilidade, com alta de 0,05% e negocia saca de 60 quilos a R$ 39,77. Essa é a posição de maior liquidez, ou seja, a que tem o maior volume de contratos agora. O milho para entrega em novembro deste ano vem agora na BMF Bovespa a R$ 43,60, com alta de 0,21%, e aquele para ser entregue em janeiro do ano que vem tem apenas 30 contratos e eles caem 0,23% e são negociados a R$ 44,00 a saca. Já no mercado internacional, o milho negociado na Bolsa de Chicago caía com força hoje mais cedo, isso porque houve um feriado prolongado nos Estados Unidos. Ontem, segunda-feira, foi dia da independência do país e com isso houveram 3 dias sem negócios no mercado. Após esse feriado prolongado e também com a notícia de chuvas nos Estados Unidos, as cotações voltaram a cair. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, porque o milho, assim como a soja, despenca hoje por lá. O milho para entrega em julho deste ano em Chicago cai agora mais de 4%, a queda de 4,17%, com negócios a R$ 3,38 mais 25 por bushel. A posição de setembro vem a R$ 3,45 mais 75, com queda de 3,88%. Posição de dezembro cai 3,81% e negocia o bushel do milho a R$ 3,53 e março do ano que vem cai 3,59%. Vem com cotações agora
de $3,62 mais 75 por bushel. A queda é expressiva, mas ela foi ainda mais ao longo desta terça-feira. Por aqui agora é hora de cotações do milho no Brasil no mercado físico. Acompanhe os valores mínimos e máximos pagos pela saca de 60 quilos hoje em cada estado produtor. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo. E o Agricultura BR traz a participação do telespectador, portanto, a sua participação, nós somos todos produtores. E hoje nós temos a participação de telespectador do interior da Bahia, de Euclides da Cunha, o João José, e ele enviou fotos da sua lavoura de feijão, que está com bom desenvolvimento devido às condições climáticas favoráveis para a cultura. Olha, João José, tem muita gente feliz em ver a sua produção de feijão nessa condição que você mandou agora. O Brasil enfrenta uma situação muito grave de desabastecimento, valores bem mais elevados, e a produção do João José aí está indo muito bem no seu desempenho. Lá em Euclides da Cunha, interior da Bahia, um grande abraço a todos do estado e também os produtores de feijão de todo o Brasil. Por aqui nós vamos para mais um rápido intervalo. Veja nesta edição ainda o que a Celeris diz a respeito da comercialização da soja ainda no Brasil. De acordo com a consultoria, ainda falta cerca de 1/4 da produção nacional para ser vendida. Nesta segunda-feira, dia 4 de julho, foi comemorado o Dia do Cooperativismo no Brasil. No agronegócio brasileiro, a prática de criar uma organização para nortear as atividades de um grupo em benefício comum funciona muito bem em algumas regiões brasileiras e é vista, inclusive, como motor econômico em diversos segmentos. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior estado do Brasil no que diz respeito ao número de cooperativas. Perde apenas para o estado de São Paulo e para o Paraná. De acordo com o Sindicato Gaúcho do Setor, em 2015, o setor agrícola gaúcho teve um crescimento de 11,6% na quantidade de cooperativas em 2015, na comparação com o ano anterior. Estes números foram apresentados ontem durante um evento em comemoração à data. Na ocasião, os representantes do sindicato estadual disseram ainda o seguinte, que o cooperativismo é a grande saída para a crise econômica do Brasil. E por falar em Rio Grande do Sul, por falar em Gaúcho, nós tivemos o lançamento do Plano Safra do Estado, o Plano Safra Gaúcho, temporada 2016-2017, que agora disponibiliza 3 bilhões de reais para o produtor do Estado, contra 2 bilhões e 800 milhões de reais que foram disponibilizados na safra passada. É o que você confere agora na reportagem de Viviane Lara. O Rio Grande do Sul lançou o Plano Safra Estadual 2016-2017. Serão 3 bilhões de reais no sistema financeiro, sendo 2 bilhões do Banrisul, 550 milhões do BRDE e 350 do Badesul. O valor é superior ao disponível na safra passada. Dos 2 bilhões que podem ser aportados via Banrisul, 1 bilhão é destinado para custeio, 600 milhões para comercialização e 500 milhões para investimento. Estão previstos financiamentos para agricultores familiares, médios produtores e agricultores empresariais, cooperativas, agroindústrias, beneficiadores, cerealistas e demais empresas do setor. A maior parte das operações envolvendo os 500 milhões disponíveis pelo BRDE é relacionado a projeto de irrigação e armazenagem, aquisição de máquinas e equipamentos, pesquisa e tecnologia, obras civis e projetos sanitários e ambientais.
Recursos para a compra de máquinas, equipamentos e implementos também podem ser financiados dentro dos 350 milhões viabilizados pelo Badesul, que ainda oferece linha de crédito para projetos de açudes, correção de solo e armazenagem. Os recursos já estão disponíveis aos produtores rurais. Viviane Lara para o SBA. Por aqui nós vamos agora mudar de cultura, voltar para a cultura do café, agora falando sobre café robusta negociado no mercado futuro internacional. Principal referência é a Bolsa de Londres e ela é referencial aqui no Brasil, principalmente para os estados do Espírito Santo, Rondônia e Bahia, que são produtores de café Conilon. Vamos saber agora como é que estão os negócios em Londres. Tinha alta há pouco, essa agora a alta ela cai, ela vira de jogo agora, vem com queda, posição de julho nesse momento vem totalmente na estabilidade, a 1.763 dólares por tonelada. Setembro perde, já começa a perder, perde bastante, perde 17 dólares por tonelada, com queda de 0,96%. Os negócios estão em 1.751 dólares a tonelada. Novembro, recuo de 0,84% a 1.766 dólares por tonelada, portanto, queda vira a situação dos negócios com café robusta na Bolsa de Londres, vinha numa ligeira alta, agora já vem com queda de próximo a 1% nas posições de mais curto prazo. Aqui no Brasil, as cotações do café Conilon, negociadas no Espírito Santo, giram em torno dos R$ 400 a saca. É o que diz a apuração do CPEA, que nestes 2 primeiros dias úteis de julho já apontam novas altas para o valor da saca. Veja comigo na sua tela a cotação para a saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 e acima, negociado no Espírito Santo na data de ontem, 4 de julho. Veja que a saca fechou o dia a R$ 399,69, com uma alta de 0,04% em relação ao fechamento da última sexta. A sexta-feira passada também foi de alta, o que ajuda a somar a variação no mês, que acumula alta agora de 0,11%. Vamos acompanhar agora mais informações das cotações do café para o estado capixaba. O assunto agora é arroz. As cotações da saca de 50 quilos do grão em casca também vêm em alta no Brasil nestes últimos dias. O mês de julho também já registra variação positiva e é o que a gente vai acompanhar agora. Veja comigo que a saca alcançou ontem no estado do Rio Grande do Sul R$ 50,04. Mais um dia de valorização, alta de 0,64%. Na última sexta-feira, o preço da saca de 50 quilos do arroz em casca no estado gaúcho começou o mês perdendo, mas na variação do mês o cálculo é positivo, já que a alta de ontem foi mais expressiva. O que resulta nisso é o valor da saca do arroz já acima da casa dos R$ 50 a saca, que está cerca de R$ 3 a R$ 4 acima do valor calculado para o custo de produção. Vamos agora acompanhar mais cotações do arroz para o estado do Rio Grande do Sul, desta vez para o grão beneficiado. Mudamos de commodity, vamos falar agora a respeito dos preços do algodão aqui no Brasil. O mercado da fibra tem registrado quedas nos últimos meses e neste mês de julho também já registra valorização negativa. Vamos acompanhar na tela agora os últimos números para o mercado do algodão, de acordo com o CPEA. Veja que a libra-peso fechou o dia ontem a R$ 2,63 mais 58, com queda no dia superior a 0,5%. No acumulado do mês de junho,
a queda é maior, já que o primeiro dia útil do mês, que foi sexta-feira passada, também foi de baixa. As duas baixas somadas, portanto, somam redução de 0,87% no valor em relação ao fechamento do mês de junho. A gente está vendo a cotação ali por volta dos R$ 2,63 por libra-peso e vale a gente lembrar que no mês anterior ela girava em torno dos R$ 2,69 por libra-peso na cotação mais alta. Por aqui é hora de mais cotações do algodão. Atenção agora, produtores do Mato Grosso. E o Agricultura BR volta para o assunto soja, para a cultura. É a cultura de maior destaque aqui do programa. E mais uma vez a gente conta com a colaboração da consultoria Celeris, que divulgou no final do dia, no final da tarde desse último dia 4 de julho, as informações dos seus levantamentos para milho, para soja e também para algodão. Vamos falar sobre soja agora, porque a Celeris traz um destaque que nós vínhamos falando já há algum tempo, em relação à comercialização brasileira de soja. De acordo com a consultoria, 23,9% de toda a soja brasileira ainda não foi negociada para a temporada 2015-2016. Durante a explanação desse ponto de vista da consultoria, nós vamos falar um pouco a respeito de comercialização e aqueles momentos que você acompanhou durante o Agricultura BR, em especial no começo do mês passado, primeira quinzena, quando nós tivemos preços para a soja muito interessantes. Preço para a soja no começo de junho, ele estava a casa de R$100, preço pago no porto, com prêmios muito interessantes, com o dólar muito favorável, o dólar mais alto, e agora a situação se inverte bastante. Se fosse calcular, considerar aquilo que se está ocorrendo em relação aos valores para a saca de 60 quilos da soja praticada no Brasil, a queda no valor já estaria próxima a R$18 em relação àquilo que acontecia no começo de junho e agora para o começo do mês de julho, tendo em vista queda do dólar, queda da soja em Chicago, entre outros fatores. Mas vamos falar sobre a previsão da Celeris em relação à produção brasileira de soja. A Celeris que continua apontando para uma produção nacional na casa de 97 milhões de toneladas de soja no Brasil, 97 milhões e 900 mil toneladas. Faz um comparativo interessante para mostrar que a demanda sobre a soja brasileira segue extremamente elevada. Essa demanda sobre a soja brasileira muito elevada fez com que preços, por exemplo, na região de Rondonópolis, se convertessem em bushel melhores do que os valores negociados em Chicago. É o que nós vamos agora mostrar o que acontece em relação aos valores, de acordo com o levantamento que foi apresentado pela consultoria. Nós trazemos a primeira informação gráfica que mostra preço da soja em junho em bushel por dólares. E você vê aqui, Rondonópolis. Rondonópolis teve o valor em junho médio de $11,50 por bushel, se nós fôssemos considerar o bushel da soja no estado de Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. Em Chicago, o valor médio praticado estava em $11,45. Então, essa informação ela é muito interessante. Agora, em relação à situação de produção brasileira, é importante lembrar que a produção brasileira tem uma revisão para baixo. Você vai ver agora os dados de produção. Essa revisão de produção acontece por conta da queda de produtividade no Brasil, em especial na região do Mato Piba, mesmo com uma área que ficou maior. De acordo com a consultoria, ficou 3,5% a área de produção maior no Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, mas com as questões climáticas, fator de seca, estresse hídrico, aí teve uma queda um pouco mais intensa. Mato Piba, também Minas Gerais, foram alguns dos estados que acabaram confirmando uma queda mais forte em relação às perspectivas iniciais de produção para a safra brasileira de soja, o que acaba influenciando toda essa situação, trazendo impactos para a produção brasileira da oleaginosa. E falávamos também agora que Rondonópolis teve um preço melhor, preço médio, melhor até do que se estava tendo durante o mês de junho lá na Bolsa de Chicago. Por que esse comparativo é importante? Porque a comercialização brasileira é algo que traz uma certa preocupação muito grande, porque teve uma janela de oportunidade muito boa no mês de junho e muitos não a aproveitaram para
principalmente negociar a safra 15-16 e travar negócios para a temporada 16-17, esse é um fator muito importante. Vamos continuar mostrando um pouco da safra brasileira de soja na visão da consultoria Celeris. Nós temos aqui mais um gráfico, essa aqui mostra a demanda por soja no mercado interno brasileiro. Essa demanda é especialmente para esmagamento de soja. Nós trazemos aqui a temporada 15-16 chegando a 41 milhões de toneladas contra 40 milhões 180 mil toneladas que foram os números praticados na temporada 2014-2015. O volume é 2% maior e este avanço se deve ao aumento dos preços internacionais do farelo de soja, o que estimula as exportações do derivado e, consequentemente, o processamento de grãos. Para se ter uma ideia do que eu estou falando de um aumento substancial nas exportações de farelo de soja, que podem chegar na temporada 15-16 a um volume de 14 milhões e 500 mil toneladas. Então, você tem um complexo soja com forte exportação, como os preços melhoraram muito no cenário internacional, o esmagamento aumentou no Brasil, a disputa pelo grão no mercado interno melhorou também, porque tem a exportação e tem também a demanda interna. Então, todos esses fatores ajudaram a elevar o valor da soja, em especial no último mês. O que acontece de diferente de junho para julho? Houve alteração em relação à demanda por soja? Não, não houve. O que houve foram alguns fundamentos de mercado, principalmente o dólar, que mudou bastante. O dólar realmente recuou, ou houve uma valorização do real frente à moeda norte-americana. Vamos continuar trazendo aqui os dados. Nós temos aqui mais um gráfico e esse mostra a evolução de comercialização da safra brasileira de soja no Brasil. Aqui nós temos a média de 5 anos. Então, na média dos últimos 5 anos para o começo de julho, 64,5% da safra brasileira já estaria comercializada. Essa é a média que nós mostramos para os últimos 5 anos. Continuando, nós temos aqui o dia 3 de julho de 2015. No dia 3 de julho de 2015, nós tínhamos uma situação de 73,9% da safra comercializada. No mês passado, final do último mês, 24 de junho de 2016, eram 73,4% da safra brasileira comercializada e agora 76,10% no dia 1º de julho, portanto, na última sexta-feira, 76,10% de toda a safra brasileira já havia sido comercializada. 76,10% de qual valor, de qual fatia? De acordo com a Celeris, 97 milhões e 700 mil toneladas. Então, usando os dados que a empresa de consultoria apurou, e aí apontando para a quantidade apurada de produção no Brasil, pegando a comercialização, que esse é um fator interessante, nas últimas semanas nós trouxemos principalmente produtores e também pessoal que trabalha nas corretoras de grãos no Mato Grosso para saber o que está faltando de soja para se comercializar por lá, nós conseguimos chegar a números que apontam quanto há de soja no Brasil ainda para a comercialização. Então, trazemos esses dados aqui, aí aqui a Agricultura BR trabalhando os dados que foram divulgados pela Celeris, produção de acordo com essa consultoria, 97 milhões e 700 mil toneladas, já foram negociadas 74 milhões 340 mil toneladas de soja, enquanto restam agora 23 milhões 350 mil toneladas da oleaginosa. E como que esses dados são importantes? Aquilo que nós falávamos durante toda essa edição, em relação à produção brasileira e à comercialização de soja. Tivemos um bom momento, posição para junho desse ano, começo de junho, teve movimentos de alta para a soja, trouxeram a soja para R$ 100, valor pago nos portos brasileiros, ou muito próximo disso, 97, 98, e muitos produtores resolveram aguardar para tentar preços melhores naquele período. O preço acabou caindo, recuando por conta dos motivos que a gente já citou, dólar, soja nos Estados Unidos, aquele vai e vem com soja por conta das questões climáticas norte-americanas. Entretanto, mesmo para esses 23 milhões de toneladas que devem faltar no Brasil ainda para comercialização, vão ter outras janelas de oportunidade. Não acontece essa janela, evidentemente, nesta terça-feira. Hoje nós temos preço da soja em recuo, mas é algo que a gente sempre mostra aqui no Agricultura BR, comercialização no Brasil e a importância de se travar negócios, aproveitar as melhores oportunidades para fechar melhores negócios com a oleaginosa.
Veja daqui a pouco que a capacidade de produção de açúcar do Brasil deve crescer para a temporada 17-18. Você tem ainda informações a respeito do mercado do algodão aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com destaque para o setor sucroalcooleiro agora. O mercado global do açúcar enfrenta nesta safra o pior déficit da história para o produto, que gira agora em torno de 7 milhões de toneladas. De olho dessa falta do produto no mercado, algumas usinas brasileiras já afirmam que têm planos para ampliar as suas instalações. Com isso, a consultoria Datagro, que é especializada no assunto, estima o seguinte, que o Brasil amplie em 2 milhões de toneladas a sua capacidade de produção de açúcar na temporada próxima a 2017-2018, levando a produção do país para 35 milhões e 200 mil toneladas. Esse volume de açúcar produzido pelo Brasil mais elevado tem mercado garantido. A escassez do produto no cenário internacional tem feito com que mais compradores se voltem para o mercado brasileiro de açúcar. De acordo com a consultoria Datagro, neste momento, esperando nos portos brasileiros, há um volume de açúcar 40% superior em relação ao que tinha nessa mesma época do ano passado, esperando para ser embarcado. E toda essa falta de açúcar no cenário internacional tem feito com que as cotações do produto na Bolsa de Nova York, que é referência para a commodity, eleve os valores pagos pelo açúcar já há vários meses. Vamos acompanhar como estão os negócios hoje, então, para o açúcar negociado por lá. Veja que as opções vêm operando em queda, mas ainda assim com suporte de 20 centes de dólar por libra-peso, o que é muito superior aos valores que víamos ainda no início deste ano de 2016, que era de 15 centes de dólar por libra-peso. A posição de outubro opera agora com queda de 0,62% e negocia o açúcar a 20 centes mais 65. Março vem a 20 centes de dólar mais 74 por libra-peso, queda de 0,47%. Maio cai também 0,20% e negocia agora o açúcar a 19 centes de dólar mais 68 por libra-peso, reforçando os negócios vêm em baixa, mas continuam em patamares muito elevados diante dessa falta muito grande do produto no cenário internacional. E no centro-sul do Brasil, o ano para a produção da cana-de-açúcar foi favorável. O clima favoreceu a produção durante todo o verão. Já no outono, ou final de outono, as chuvas que ocorreram atrapalharam um pouco as atividades de corte e moagem de cana-de-açúcar no Brasil. Neste momento, o que vem predominando é um clima mais seco, que tem facilitado um pouco os trabalhos de campo. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para as áreas produtoras de cana-de-açúcar do Brasil. O tempo seco vai continuar predominando em boa parte do interior do Brasil. Então, principalmente no sudeste e no centro-oeste, esse tempo seco vai continuar beneficiando o corte e a moagem da cana-de-açúcar. No sul do Brasil vai voltar a chover de forma mais generalizada e volumosa. Então, no Paraná, são esperados volumes mais expressivos de água que até podem atrapalhar momentaneamente as atividades no campo. Durante o próximo período, entre 10 e 14 de julho, a chuva se torna mais abrangente e o Paraná continua recebendo volumes mais expressivos de água. Desde o Paraná até o Rio Grande do Sul são esperados volumes de 30 até 50 milímetros. Então, é uma chuva que pode comprometer momentaneamente as atividades no campo. Deve chover também em partes de Mato Grosso do Sul e São Paulo, só que de uma forma bem mais rápida e isolada, que não chega a paralisar completamente as atividades de corte e moagem da cana-de-açúcar. Já em boa parte do interior, do sudeste e do centro-oeste, nada muda e o tempo vai continuar seco neste período e também no próximo, que vai até o dia 19 de julho. Neste último período, a chuva perde um pouco de intensidade na região sul, se torna mais isolada e com menor intensidade, e também aqui sobre partes de Mato Grosso do Sul e do Sudeste. Ocorrem apenas chuvas rápidas e também com baixos volumes acumulados. Em todo o interior do Brasil, que cobre grande parte do centro-oeste e do sudeste, o tempo permanece seco em toda esta primeira quinzena do mês de julho.
Eu chamo a atenção do produtor rural, dos investidores de todo o país, para um importante leilão que será transmitido pelo Canal do Boi no próximo mês, no mês de agosto. É o leilão judicial das Fazendas Reunidas Boi Gordo, no qual terá oferta de 31 propriedades rurais, 31 fazendas, com as mais distintas objetivos para a produção de pecuária, produção agrícola, para a floresta, também com situação mista. É o que você vai ter aqui no Canal do Boi e vai conhecer um pouco mais dessas fazendas que estão em Mato Grosso, na região de Comodoro, na reportagem de Valdir Pacheco. A região oeste de Mato Grosso é um importante polo de produção. As principais fontes de renda vêm da agricultura e pecuária. Uma das características naturais são os rios de águas transparentes, esverdeadas, que correm em direção norte, pois são afluentes da bacia amazônica. Esta região abrange as cidades que fazem parte da Chapada dos Parecis, no corredor da BR-364. Os municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal, Campos de Julho e Comodoro integram sistemas produtivos agropecuários, com produção de soja, milho, algodão, cana, girassol e boi safrinha. O município de Comodoro localiza-se em duas subbacias hidrográficas, a do Guaporé, que é formada pelo rio Guaporé, e a subbacia do Juruena. No sistema viário, os principais acessos são BR-174, que liga Comodoro a Nova Lacerda, no Mato Grosso, e Vilhena, em Rondônia. A BR-364, que liga o corredor da Chapada dos Parecis, no Mato Grosso. E as rodovias estaduais MT-235 e MT-478 dão acesso às comunidades rurais no interior do município. E é exatamente aqui no município de Comodoro que estão as áreas mais produtivas da massa falida, Fazendas Reunidas Boi Gordo. Estas áreas já estão disponíveis para o próximo leilão híbrido, ou seja, presencial com o leiloeiro ou eletrônico pela internet. Para maiores informações, acesse o site que aparece no seu vídeo com o telefone para contato. A área com 135 mil hectares da massa falida Boi Gordo foi criteriosamente dividida pelo agrônomo, doutor e professor Valdir Moura, que executou os trabalhos georreferenciados de todos os lotes durante 10 meses com uma equipe de 18 pessoas. Foram abertos mais de 400 quilômetros de picada para que fosse possível percorrer todas as divisas da fazenda. E a fazenda tem um limite, umas divisas grandes de rio, que demandou um tempo e uma dedicação maior ao trabalho. E aí passamos por toda a burocracia até cumprir todas as exigências da Lei 10.267, junto ao INCRA, para que todas as nossas áreas pudessem ser certificadas. E aí levada ao cartório para serem feitas as retificações em cada uma das matrículas, conforme o memorial descritivo demarcado em loco. Toda a área foi dividida em 31 lotes. Mais 8 lotes remanescentes de um desdobramento anterior realizado pela colonizadora Boi Gordo. Subdividimos essas áreas em lotes de aproximadamente 5 a 6 mil hectares. Ficou nesse entorno. Por estar em uma região privilegiada, Comodoro tem uma das melhores logísticas para escoar a sua produção. O próprio Comodoro está centralizado numa região muito interessante. Nós temos uma distância de exportação, de escoar o produto, para o porto de Porto Velho, aproximadamente 800 quilômetros de distância, e com rodovias, com estradas, com boas estradas, com grande potencial para escoar o produto. Tá aí. Esta é uma oportunidade única para você investir ou ampliar os seus negócios com toda a garantia jurídica e no setor que mais cresce no Brasil, o agronegócio mato-grossense.
Para maiores informações com descrições técnicas dos 31 lotes da massa falida Boi Gordo, você obtém através do endereço eletrônico que aparece no seu vídeo com o telefone para contato. No próximo bloco, a Agricultura BR segue trazendo informações para o homem do campo. A gente traz no próximo bloco como está a umidade do solo em todo o país. Você tem ainda hoje também mercado físico e futuro para o café arábica e também para a soja no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta em instantes. Agricultura BR de volta. Eu lembro que você pode participar do programa. Entre em contato conosco através do Facebook, do Twitter, pelo e-mail e também pelo WhatsApp 67996562266. Façam como os amigos hoje no estado da Bahia que mandaram fotos da produção de feijão, que por lá o clima está ajudando nesse momento e o feijão vai crescendo lá na cidade de Euclides da Cunha. Por aqui o assunto é outro, o assunto agora é café. Nós vamos falar do mercado do café no cenário internacional e brasileiro também. E depois de 3 dias com um final de semana prolongado, ontem foi 4 de julho, feriado da Independência nos Estados Unidos, os mercados voltaram hoje por lá e Nova York apresenta queda para as posições negociadas com o café arábica e é o que nós vamos conferir agora. Vamos saber como é que estão as posições negociadas. Temos posição de julho com recuo de 1,27%, vem a $1,43 a libra-peso. Posição de julho para o café arábica no mercado futuro de Nova York. Tem setembro também com recuo de 0,99%, $1,44 mais 95 a libra-peso. Dezembro com queda de 0,90% a $1,47 mais 80 a libra-peso, enquanto que março de 2017 vem com recuo de 0,79%, $1,50 mais 45 por libra-peso. Mercado do café arábica em Nova York reflete neste momento o que acontece com o mercado brasileiro de câmbio. Vai devolvendo um pouco dos ganhos que concedeu ao mercado internacional de café arábica e, consequentemente, ao mercado brasileiro de café arábica. Por quê? Com o dólar recuando, eles colocaram um pouco mais de valor, de preço para as posições negociadas em Nova York. Como o dólar vai ganhando no Brasil um pouco mais de força hoje, vai subindo um pouco, vinha subindo 0,8%, 0,9% no dia hoje, nós temos uma redução nos valores pagos em dólar por libra-peso lá na Bolsa de Nova York, movimento normal para os negócios com o café arábica no cenário internacional. Ontem nós não tínhamos Nova York, portanto não teve muitos negócios no Brasil, não havia referência para a Bolsa de São Paulo operar, mas hoje há. Vamos saber agora como é que vem as posições negociadas. Observe que quando há referência, há negócios. Posição de setembro vem com 2.350 contratos negociados a $172,60 a saca de 60 quilos, queda de 0,66%. Posição de dezembro vem com poucos contratos a $178 a saca, com o valor praticamente dentro da estabilidade, pequeno recuo de 0,08% para o café arábica negociado na Bolsa de São Paulo. No mercado físico do Brasil, o preço da saca de 60 quilos do café arábica gira em torno agora dos R$500. As cotações se elevaram bastante no último mês de junho, diante das condições climáticas que derrubaram vários grãos de café dos pés em importantes regiões produtoras, trazendo muita preocupação em relação à qualidade e também à quantidade dos frutos de café que poderão ser colhidos. Vamos acompanhar agora na tela quanto chegou ontem o valor da saca. Veja que, de acordo com o indicador do CPEA, para o café arábica bica corrida tipo 6, bebida dura para melhor, o valor da saca alcançou ontem R$ 502,05. No dia, houve uma desvalorização em relação ao fechamento da última sexta-feira, com queda de 0,04%. Mas no acumulado do mês de julho, o preço do café arábica segue ganhando em relação ao fechamento do mês anterior. A alta alcança agora 0,33%. Vamos acompanhar mais cotações do café arábica no mercado físico nacional, desta vez em especial para o estado de Minas Gerais.
tempo seco tem predominado em boa parte do Brasil e isso já reflete em umidade do solo muito baixa em algumas regiões do país. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que está a condição de umidade do solo por todo o Brasil e qual é a previsão de chuvas. Nadiara. A situação segue crítica por causa da falta de umidade no solo em boa parte do interior do Brasil. Entre o norte, centro-oeste e parte do sudeste, não chove desde o início do outono e o índice de umidade no solo está abaixo dos 10%. Mas a situação é ainda mais crítica sobre o sertão nordestino, onde não chove forte desde o mês de janeiro e, além do baixo índice de umidade no solo, a população enfrenta dificuldades por causa da falta de água para o abastecimento. Já sobre o extremo norte do Brasil, região sul e litoral nordestino, a chuva tem vindo com maior frequência nesses últimos meses e isso tem garantido boas condições de umidade. Inclusive, aqui na faixa leste do Nordeste, a chuva que é típica desta época do ano tem garantido boas condições de umidade em algumas áreas produtoras de cacau do sul da Bahia e também áreas produtoras de grãos do recôncavo baiano. Só que essa chuva ela não consegue avançar pelo interior da região. Nesses próximos dias vai continuar chovendo sobre boa parte do litoral nordestino, mas no interior da região o tempo permanece bastante seco. Tempo seco também até o dia 9 de julho em quase toda a região sudeste, centro-oeste e do Acre até o estado do Tocantins. A chuva mais intensa deve atingir o interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e também o extremo norte do Brasil, principalmente norte do Amazonas e o interior de Roraima, que já são regiões que estão bastante úmidas, com solo em boas condições de umidade. Agora, para o próximo período, a situação não muda muito. Entre os dias 10 e 14 de julho, tempo bastante seco no interior do Brasil, chuvas mais concentradas entre a região sul, sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, também no extremo norte do Brasil e ainda sobre o litoral nordestino. Essa chuva ela não deve se espalhar pelo interior do Brasil, como é normal desta época do ano, pelo menos aí ao longo dos próximos 2 meses. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã estaremos de volta com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até mais! Tá certo, Nadiara, obrigado pela participação. O assunto volta a ser soja nesse finalzinho de Agricultura BR. A nossa produção vai informando neste momento o que vai acontecendo no Brasil em relação aos preços. E olha só, é queda e queda forte, Juliana. Porto do Rio Grande, nesse momento, recua para a soja com entrega até agosto, vem recuando 5%, 4,89% de queda no Porto do Rio Grande. Paranaguá também vem com uma queda muito próxima, 4,75% de recuo. E por que isso acontece? Acontece porque o dólar está mais fraco no Brasil, mas também porque choveu nos Estados Unidos. Choveu nesse final de semana prolongado, esses 3 dias que eles tiveram aí de feriado, por causa do 4 de julho, choveu no meio oeste norte-americano e tem previsão de chuva continuada para os Estados Unidos. E isso joga preço da soja lá embaixo na Bolsa de Chicago, que nós vimos durante o programa de hoje. A queda continua sendo bem expressiva. Nós temos aqui a posição de julho, perdendo agora 4 dólares, perdendo 4,34%, já perdeu 50 centes de dólar no dia de hoje, vem sendo negociado a 11 dólares 18 centes o bushel. Posição de agosto recua 4,53% a 11 dólares 11 centes o bushel. Setembro perde 4,8%, negócios a 10 dólares 93 centes mais 50 por bushel. Novembro vem com queda também, 4,96% de recuo a 10 dólares 81 centes por bushel. Essa queda para a soja americana lá na Bolsa de Chicago, os negócios por conta da chuva, reflete nos preços pagos nos portos brasileiros e também nos estados produtores de todo o país. Atenção agora para as cotações do dólar aqui no Brasil. A moeda norte-americana opera em alta hoje, já pela 3ª sessão seguida, mas ainda assim abaixo dos R$ 3,30. Vamos acompanhar os negócios de agora então, porque o dólar comercial continua subindo. A alta no momento é de 0,88% e a moeda norte-americana vale agora R$ 3,29 mais 4 aqui no país. Bom, estas são as informações desta edição do programa. Muito obrigada pela sua companhia e não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo acessando o blog. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.